Olá a todos. Vamos começar a nossa live hoje, né? A nossa live é de um tema bastante interessante, que é sobre esse desafio que nós passamos, esse vício que às vezes nós temos com tecnologia, né? Então, eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente poder conversar um pouco sobre algo que eu acho que vale a pena nós aprofundarmos um pouquinho o nosso conhecimento para tentarmos entender como isso está impactando nossas vidas, né? Então, sejam muito bem-vindos. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda, né, pessoal? Então, vai entrando no Instagram, vai entrando no Face também, por favor. Eu peço a vocês que me digam se está ok, né? A Ana está dizendo que está tudo ótimo, fico feliz. Clarissa, seja bem-vinda. Up3, muito bom. Eu gosto muito de ter vocês e sejam muito, muito, muito bem-vindos mesmo, né? E como vocês sabem, já está ficando, tá ficando algo natural, né? E cada vez mais frequente de nós fazermos as nossas lives todas as sextas-feiras. Então, lembrando, nós temos uma live na quinta-feira, uma live na sexta-feira e uma no domingo. Então, quais são os objetivos dessas lives? Na realidade, na quinta-feira, nós temos uma roda de diálogo de líderes, não é live, é uma roda de diálogo de líderes. Quem for líder e se interessar por fazer parte, coloca para mim qual é o seu telefone, o seu WhatsApp, inclusive coloque no individualmente ou mande um e-mail para mim, para que nós possamos colocá-lo na nossa roda de diálogos de líderes, que é uma roda bastante interessante, onde nós trabalhamos especificamente temas ligados à liderança. Então, vai ser muito bom encontrar com você por lá. Então, isso é na quinta-feira. Na sexta-feira, nós fazemos uma live aí com temas mais ligados ao nosso momento e ligados à liderança 4.0, ligados a essa mudança aí que nós estamos vivenciando. Então, já foram várias, todas as vezes que nós fazemos a live, depois ela vai para o YouTube também. Hoje nós estamos fazendo a transmissão tanto pelo Facebook da Fátima Mota Treinamentos, quanto da Fátima Mota e pelo Instagram. Depois ela vai para o YouTube. Então, oi Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, é importante que vocês se inscrevam nos canais, né, para que a gente possa manter contato e com isso a gente vai fazendo esse movimento bonito que está acontecendo de pessoas conectados com o bem, né, e conectados em ampliação de consciência. Fiquem com a gente. Uma outra coisa, então eu falei da live de quinta, da Roda Diálogos de quinta, sexta-feira live e domingo nós temos uma outra live muito importante que eu faço com a Malu Delavi, com a Maria Luísa Delavi, que ela é diretora de recursos humanos da Scania, e nós sempre falamos um pouco e trazemos essas novidades do Covid, enfim, todas essas coisas, como é que a área de recursos humanos está se colocando, como é que nós estamos nos colocando em relação a isso. Então, são essas as coisas que nós estamos fazendo, com bastante sucesso, com muitas pessoas participando, e acredito que o grande ponto, pessoal, é exatamente poder fazer e dar conta da nossa missão, que é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. E não, quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, né? Estou agora voltando a falar um pouquinho, porque as pessoas já estão entrando. Então, eu sou Fátima Mota, sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, né? E efetivamente o grande foco dessa live é ajudar o processo de ampliação de consciência como caminho que temos para o desenvolvimento humano. Então, eu acredito que nós só vamos poder nos desenvolver caso a nossa consciência se amplie, caso a gente tenha uma visão mais ampla do que acontece, né? E hoje o tema é um tema que eu sempre conto para vocês o porquê do tema, né? E por que eu resolvi falar sobre esse tema que é tão desafiador, que é o quanto que nós estamos viciados nessa tecnologia, né?
Eu vou falar para vocês que eu resolvi falar sobre esse tema porque várias pessoas nessa semana me falaram sobre algumas coisas que eu fiquei muito impressionada, né? Primeiro, porque eu estou achando que a gente está aprendendo muito pouco com essa pandemia, com esse isolamento social, e talvez a gente tenha que passar por mais coisas para aprender mais, coisa que não seria interessante, né? E quais são as queixas que eu tenho ouvido, né, ultimamente, conversando com vários clientes, né? Eu tenho ouvido a queixa exatamente da presença em tempo integral do mundo digital, né? As mesas de almoço, de jantar, nas brincadeiras, né? Nas brincadeiras com os filhos, né? Então, conversando com alguns clientes, algumas pacientes, alguns pacientes, então, tanto da consultoria quanto da psicanálise, né? Algumas frases me chamaram a atenção e eu vou falar para vocês dessas frases para que vocês possam entender o porquê da minha aflição e o porquê da minha preocupação. Uma frase que eu vi foi o seguinte: não tenho marido em casa, tenho um ser acoplado no celular 24 horas por dia. Bom, eu ouvi esta frase ontem, tá? De 3 pessoas diferentes. Absolutamente esta mesma frase. E isso me fez parar para pensar e falar, meu Deus do céu, né? Eu tenho um ser acoplado ao celular, né? De formas diferentes, eu fui ouvindo a mesma coisa. Parece que esse isolamento social, essa pandemia, acabou fazendo com que a gente ficasse ainda mais focado no celular, focado no computador, e o tempo todo, apesar de estar em casa, muito mais conectado com o externo do que o interno. Então é por isso que eu comecei dizendo para vocês que eu fico muito preocupada com essa situação que a gente está vivendo hoje, no sentido de nós estarmos ainda conectados em demasiado ao externo, a ponto de alguém falar isso. Alguém não, várias pessoas. Não tem um marido em casa, tem um ser acoplado no celular 24 horas por dia. E não foi nenhuma, nem, sabe? Foram várias pessoas. E aí vocês estão falando, foi mulher? Não, eu só estou trazendo, né? Mas não tenho uma esposa em casa, tenho uma pessoa que vive no celular. Tá? Aí outras coisas que eu ouvi. O meu filho, né? Ouvi alguém falar, meu filho fica me dizendo o tempo todo que não dou atenção a ele, mesmo estando em casa o tempo todo. Então, olha, eu fico o tempo todo desesperada porque meu filho diz que eu não estou nem aí com ele, né? E eu sei que eu não estou nem aí, porque eu tenho que estar conectado o tempo todo. Então, pessoal, eu quero muito que vocês possam escrever, né? Vão falando, é isso que está acontecendo com vocês, não é? Vocês concordam ou não? Então, não esqueçam que a gente está aqui num processo interativo, num processo que é para todo mundo participar e todo mundo poder se olhar e olhar para os outros, né? Então, será que está acontecendo isso mesmo? Será que as pessoas estão ficando acopladas no celular 24 horas por dia, a ponto de serem reconhecidas como alguém que só está no celular? Será que os filhos estão olhando para os pais e falando assim, poxa, mas meu pai na realidade não está comigo porque ele só está no celular? Então, estou explicando para vocês, né? Quem está chegando agora, né? Está ouvindo aqui uns sinaizinhos, então vão falando, vão escrevendo, vão se comunicando comigo, porque isso torna a live muito mais gostosa e eu não fico aqui sozinha falando, né, mas muito mais ouvindo vocês. Mas quando eu ouvi essas duas frases, né, e não só essas, eu passei a ouvir outras coisas mais, né, coisas como eu não tenho tempo nem para ir no banheiro, né, as reuniões me consomem, né,
Eu ouvi muito de muita gente coisas como: eu estou muito cansado, eu nunca estive tão cansado na minha vida quanto agora. Parece que eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Eu estou muito cansado, eu não estou conseguindo respirar, estou muito cansada, inclusive, né? Então veja que interessante. Várias pessoas começam a mostrar um nível de cansaço, inclusive maior do que o normal. Então, a Mila está dizendo assim: essa é a realidade de muitos lares, não só celular, mas generalizaria se conectado a telas, jogos, TV, notebook. Exatamente. Então, pessoal, aproveitem esse bate-papo nosso para direcionar essa live para quem vocês gostariam que ouvissem isso. Porque é importante as pessoas ouvirem, porque chega uma hora que a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Porque já que eu estou no isolamento social, eu passo a me conectar o tempo todo com o externo de alguma forma, né? Então parece que para algumas pessoas o que está acontecendo é que a distância, mesmo que inexistente, ficou ainda maior. Então eu estou vendo muitas reclamações de casais, muitas reclamações de filhos, né? E o isolamento social parece, né, que não é apenas em relação aos que estão distantes, mas principalmente daqueles que estão próximos, né? Eu ouvi também algumas coisas como assim: não tenho mais o que conversar com a minha mulher. Se a gente não sai para o mundo, não tem assunto. Né? Então, assim, o que a gente faz? Ficar conectado, um fica no quarto, outro fica no outro, e a gente fica conectado com alguma coisa e não necessariamente nós nos conectamos. Tá? Até porque a gente já se conectou muito, a gente já não tem mais o que conversar, acabou o assunto. Então, vão me dizendo, pessoal, se isso é verdadeiro para vocês, se não é verdadeiro para vocês, né? Então, vão falando como é que está a realidade de vocês. Porque o que acaba acontecendo, pessoal, é que existe um grande cansaço ao mesmo tempo que a gente está vivendo a possibilidade de estar em casa, né? Então, eu fico me perguntando assim: se essa pandemia veio porque a gente precisava ficar mais em casa, e em casa ficar um pouco mais dentro da gente, ficar um pouco mais com as pessoas que a gente gosta, de repente a gente está perdendo essa oportunidade e entrando numa enorme exaustão. Né? É uma grande fadiga, né? Olha que louco, né? Então eu percebo que para algumas pessoas, na realidade, esse momento só ampliou aquilo que nós já vínhamos sentindo, porque mesmo antes da pandemia, tudo aquilo que a gente falava nossa, a gente está muito cansado, estou muito cansado, eu estou cansado, eu não aguento mais. Então a gente parece que está cansado de ficar conectado 24 horas, né? É um cansaço do contato apenas virtual, é o cansaço das teclas, dos WhatsApps, dos Faces, dos Insta, né? Olha que coisa, né, pessoal? Então a gente acaba vendo que ao mesmo tempo que existe um cansaço, uma fadiga muito grande, existe por um outro lado um quase isolamento das coisas que são mais caras, né, mais queridas na própria casa da gente. Faz sentido isso para vocês? O pessoal aqui do Face está quietinho, ninguém está falando nada. Queria ouvir vocês, né? Quer dizer, que sentido faz isso para vocês? Será que está acontecendo, né? O pessoal aqui do Insta já está se movimentando, já está colocando o, o positivo, joinha, né? Marcelo está dizendo assim: no meu caso, eu ainda estou ficando em celular, computador, TV, mas menos que antes e tendo mais conversas. Que legal, Marcelo. Então, eu conheço, né, um pouco da tua história, é exatamente isso mesmo. Voltar um pouco poxa, espera um pouquinho, né? O quanto que eu estou cansado, mas veja, o que eu quero colocar para vocês é o cansaço, é a fadiga tecnológica, é o cansaço que a gente tem de ficar olhando para essas telas, né? É o cansaço porque a gente fica preso a esse quadrado e vai gerando uma fadiga cada vez maior. E eu não sei se vocês sabem,
mas essa fadiga, ela tem sido estudada, né? Ela não é alguma coisa que eu só estou falando porque eu estou falando, ela tem sido estudada, e eu quero entrar um pouquinho nisso, né? Mas eu quero até colocar uma outra coisa. Hoje alguém me falou assim: nossa, Fátima, é uma pena, né, que a tua live vai ser feita pelo Face e pelo Insta, porque eu resolvi que eu não tenho mais nenhum dos dois. Eu cansei das mídias sociais. E tem muita gente que acaba fazendo isso, né? Chega uma hora que cansa tanto, 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 e é um cansaço físico, vai extenuando, que o que faz acaba cortando de vez e fala: eu não quero ficar em nada, que eu também não sei se é a melhor ideia, né? Mas, além disso tudo, além dessas frases que eu ouvi, além disso tudo que eu estou vendo, né? Eu fui estimulada por uma solicitação da revista RH, que eu sou colunista deles, eu escrevo normalmente para eles. Eles eles colocaram uma série de títulos, né? E um dos títulos era esse, né? Era exatamente essa fadiga que a gente acaba tendo, essa fadiga tecnológica, né? Que a gente acaba tendo, e também essa coisa do FOMO, né? O que é o FOMO, né? O que é FOMO, né? Então, por conta dessas duas coisas, eu acabei fazendo, né, querendo trabalhar essa live com vocês, né? Então, de novo, né, pessoal, se tiver alguém que você conhece e você gostaria que eu visse um pouco sobre isso, chama a pessoa, manda o link, clica no aviãozinho aí do Insta, né? Porque talvez seja um bom tema de conversa, inclusive para aquelas pessoas, né, que a gente acha, né, que não tem mais o que conversar. Então, será que a gente não tem que conversar exatamente com as pessoas que a gente mais gosta? O porquê que a gente não tem mais tantas conversas? Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Né? E tem um livro chamado Exaustão, uma História, que ainda não foi traduzido para o português, né? Mas tem uma professora que foi quem escreveu, ela diz o seguinte, que na realidade essa questão da exaustão sempre aconteceu, em todos os tempos aconteceu. E realmente eu acredito que em todos os tempos aconteceu. Agora, tem um filósofo coreano que ele chama Byung-Chul Han, da Universidade de Berlim, na Alemanha, que ele pensa diferente. Ele fala que ele é autor de um outro livro chamado A Sociedade do Cansaço, e ele compara os dias de hoje à vida selvagem, e ele critica muito, inclusive, essa história de multitask, né? Então, essa história da gente dar conta de bilhões de coisas ao mesmo tempo, ele fala que é a mesma coisa que fazia com que o homem da selva ficasse comendo, mas ao mesmo tempo preocupado com alguém que fosse atacá-lo. E quer queira, quer não, né, pessoal, é mais ou menos isso que acontece hoje com a gente, né? A gente está almoçando e ao mesmo tempo está desesperado para ver se vem um WhatsApp e que você vai precisar resolver aquele WhatsApp enquanto você come, né? Não parece isso? Eu estou falando de vocês, mas eu me incluo nisso. Eu vivo isso também. Quantas vezes que eu vou almoçar e levo o celular e fico muito preocupada com alguma coisa que eu deixei de responder ou vem uma solicitação. Então, assim, eu estou falando de coisas que absolutamente eu vivo, né? Assim, eu vivo todos os dias também. E eu começo a ver que essa história da gente querer dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica nessa sensação de estar comendo e ao mesmo tempo ter que estar cuidando para ver se não vem um animal por trás da gente e não vai dar uma bocanhada, né? E esse animal não é um animal, mas sim, todas as questões que a gente tem com os líderes nossos, com as exigências dos clientes, tudo isso, né? Então, como é lidar com essa sensação de ter que estar o tempo todo em guarda, né? O tempo todo esperando que algo aconteça. Vocês sentem isso, pessoal? Conta para mim, hein? É isso que vocês sentem? O Marcelo está dizendo coisa aqui. Isso também porque não temos atividades que fazemos fora de casa. Exatamente, a gente acaba ficando dentro de casa o tempo todo, né? E acaba gerando muita ansiedade, né? É isso mesmo, né? Fica assim, fica essa coisa, né? Então, vão colocando isso para mim, porque essa sensação de estar o tempo todo em guarda gera uma fadiga muscular,
mental, emocional, sabe? E espiritual a gente pode dizer também, porque nós ficamos muito tensos, muito em guarda todo o tempo, né? Poxa, pera um pouquinho, olha, eu não sei vocês, mas eu falo assim, meu Deus do céu, aonde que eu recebi tal informação? Ela veio por e-mail, ela veio por WhatsApp, ela veio pelo Messenger, ela veio por onde? Por onde que... E às vezes você perde, né? Aí você fala, tinha que dar tal resposta até tal hora. E outra coisa interessante que está acontecendo é que por conta desse volume de coisas e por conta de nós estarmos mais em casa, né, para quem ainda está no isolamento social, o ritmo mudaram várias coisas. E como mudaram várias coisas, o que vai acontecendo com a gente é que a gente fala, meu Deus do céu, né? Isso ou aquilo, a que horas eu me perco? Poxa, eu já me perdi. Eu achei que eu ia ter sei lá, um coaching às 9 horas, era às 8, mas eu me perdi na agenda. Hoje eu recebi um WhatsApp muito gozado de uma pessoa dizendo assim, pô, Fátima, pera um pouquinho, mas então foi sexta-feira, você gravou? Eu falei, peraí, hoje é sexta-feira, a gente está um pouco fora de ritmo, né? A Mila está dizendo assim, exatamente, vivemos pilhados, e o Cristiano está dizendo, com certeza sentimos esse desgaste e ansiedade. Por isso, em alguns momentos, desabilito a internet do celular. É isso mesmo, Cristiano. Uma das coisas importantes para a gente fazer é desabilitar mesmo a internet do celular, em alguns momentos, né? Porque, veja, vocês vão ver, eu não desabilitei a minha, mas daqui a um pouco vai ficar tlim-tim, tlim-tlim, tlim-tlim. E cada vez que esse tlim-tlim toca, você olha, você vê, você dispersa, né? Então, como é isso? Imagina dentro de você o cansaço que dá. Eu quero que vocês fiquem atentos à palavra que eu estou usando, cansaço, né? Porque esse cansaço vem sendo muito trabalhado, muito estudado, porque do cansaço a gente passa para uma fadiga. Olha que interessante, existem níveis. Uma coisa é quando você está cansado e você vai dormir, tem uma boa noite de sono, né? E depois você dorme, descansa e acorda bem o outro dia, né? Isso é o cansaço normal. O Cristiano está dizendo o seguinte, infelizmente o volume de informações desnecessárias é imenso e se não tivermos foco para escolher o que ler, o que digerir, estamos sujeitos a um constante cansaço. Exatamente este é o ponto, porque é muita coisa. E como é muita coisa, a gente fica muito cansado. Agora, veja, eu nem estou falando, Cristiano, das coisas que são desnecessárias, eu até estou falando das coisas que também são necessárias, mas que a gente vive o tempo todo, né? Assim, parece que tem um animal fungando aqui no nosso pescoço, né? Mas não é aquele animal legalzinho, gostosinho, do jeito que eu tenho os meus que vira e mexe estão aqui. É aquela sensação que você está devendo sempre para alguém. Imagina o seu corpo, imagina a sua musculatura, imagina os seus ombros, imagina as suas costas, o quanto que vão sofrendo. E o pior, você tem que ficar sentado, porque você não pode nem ao menos levantar, porque se você levantar, você perde alguma coisa. Então, vejam como isso vai gerando um cansaço que, se esse cansaço for um cansaço tranquilo, você deita, dorme, acorda no dia seguinte bem. Bom, mas agora eu queria falar para vocês que existe algo que vai além do cansaço, que é a fadiga, né? A fadiga é um cansaço maior. É aquele cansaço quando você... Sabe quando você deita e não consegue dormir direito? Aliás, tem muita gente que ultimamente não tem dormido direito. Vocês sabem disso, pessoal, que tem gente que não tem dormido muito bem? Eu não sei se está acontecendo com vocês. Se está acontecendo, vai me contando aí. Porque se está acontecendo, é importante que você comece a falar o que está acontecendo comigo? Poxa, por que eu não estou dormindo bem? Né? Então, às vezes, o cansaço fica num tal ponto, né? A ansiedade vai gerando esse desgaste e a gente vai entrando para uma situação que a gente começa a não dormir bem, né? E aí o que acontece? Você acorda no dia seguinte também cansado e que você vai se sentindo fatigado. E dessa fadiga, nós vamos chegar numa coisa que se chama exaustão.
né? E quando você entra na exaustão, você fica exaurido, assim, parece que você não tem mais força para nada, acabou, né? Assim, fim, você não tem mais de onde tirar a força. Mas, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chega na exaustão, aí a tua imunidade cai, né? E aí a gente sabe o que pode acontecer. Então, tem que cuidar um pouquinho antes. Sentiu que está cansado? O que você está fazendo para esse cansaço? Né? Sentiu que está entrando numa coisa de tá fadigando mesmo? Está sentindo que está entrando numa coisa que não consegue deitar e não consegue dormir e acorda sempre cansado? Veja o que está acontecendo com você. De repente, você está precisando dormir um pouco mais cedo, está precisando dormir um pouco mais, está precisando desligar o celular antes. Veja, um ser que fica acoplado 24 horas num celular, com certeza não vai dormir bem. Né? Se nós ficarmos acoplados às telinhas, a gente não consegue, né? Não consegue, pessoal. E aí, isso vai fazendo com que o nosso corpo se desgaste. Eu estou falando de corpo, de desgaste corporal. Eu estou falando de desgaste mental e estou falando em desgaste emocional. Então, para vocês terem ideia, né, eu vou passar para vocês, inclusive, alguns números, né, algumas coisas que algumas pessoas falam. Olha só, nós andamos trabalhando demais e dormindo muito pouco. Uma pesquisa recente do Ibope, né, dá a ideia da repercussão desse comportamento. Olha só uma coisa, pessoal, 98% dos brasileiros entrevistados se dizem cansados e 61% exaustos. Então, eu queria que vocês me falassem, você se sente cansado, exausto, fatigado? Eu conheço várias pessoas que ligam para mim e falam assim, Fátima, eu estou exaurida, eu não tenho mais de onde tirar força. Eu não aguento mais. Ainda mais nesse isolamento social, que eu tenho que cuidar de filho, tenho que cuidar de marido, ou às vezes do marido que tem que cuidar das crianças, né? Eu estou exaurido. E, gente, eu vou dizer uma coisa que é a minha crença, tá? Isso aí é crença, né? Mas realmente eu acredito que esse momento nosso está aí para ensinar alguma coisa. E a minha preocupação é assim, será que a gente está aprendendo alguma coisa? E eu estou achando que não, que tem gente que não está aprendendo nada, né? E é muito sério isso, porque, olha só, 98% dos brasileiros entrevistados se dizem cansados, 98%, e 61% exaustos. Quer dizer, ou seja, desses 98%, olha só, para entender melhor os efeitos orgânicos do cansaço, a gente tem que entender esses três estágios, né? Mas o que a gente tem que entender é que essa questão da exaustão é passar dos limites. Na realidade, a gente entende que essa exaustão é o que se chama de burnout também, sabe? É assim, a pessoa já passou. Segundo a ISMA, atinge 30% da população economicamente ativa do Brasil o burnout. Olha só a questão. Então, em outro local, dizendo que é 30%. Sabe o que é 30% da população ativa? Isso é muito sério, né? E porque o grande problema é que quando você entra nisto, a tua produtividade cai. Então, olha como nós fazemos movimentos inversos. A gente acha que quanto mais trabalha, mais a gente é produtivo, quando na realidade é o contrário. Se a gente trabalhar demais, a produtividade vai cair, porque a gente não consegue ir além de um determinado ponto. Então, vamos lá, né? Vamos olhar para a gente. Cada um tem o seu limite. Como é que você está lidando com esse limite agora que você está dentro de casa? Porque quer queira, quer não, quando você está na tua empresa, tem um movimento das pessoas saírem. Quando você está na tua empresa, chega uma hora que as próprias empresas desligam tudo e você tem que parar. Mas está me parecendo que o que as pessoas estão fazendo hoje, inclusive os líderes, né, estimulando em alguns casos de uma maneira absolutamente negativa, é emendar, né? Então, assim, eu trabalho e não paro às 6 horas da tarde. Eu começo às 7, eu levanto, às vezes nem tomo banho nem nada, vou direto trabalhar. Vou. Quando eu vejo, já são 8, 9 horas da noite, comi aqui na mesa e acabou. O ponto todo é que, se você acha que você está aumentando sua produtividade, talvez não seja bem assim, né? E o que é legal a gente entender? Que a gente desconfia que está a um passo do burnout quando a gente começa a exagerar, sabe no quê, pessoal?
no cafezinho, no refrigerante, naquelas coisas que são estimulantes. Sabe quando é? Preciso tomar café, preciso tomar café, preciso tomar café, né? Tô caindo em pé. Aí até rimou, né? A gente precisa começar a ficar alerta, porque talvez que a gente esteja chegando próximo do burnout. E aí a gente fala assim, pô, mas pera um pouquinho, eu estou em casa, eu estou em home office, né, a princípio, e estou próximo de uma exaustão dessa, mas como? Claro, como? Porque você não está olhando para algumas coisas que talvez a gente devesse estar, né, olhando. Né? Então, o impacto na exaustão, pessoal, na saúde é sério, porque você vai para uma depressão séria. E não só a questão da depressão, né? Eu estava ouvindo agora, há pouco tempo, uma pessoa que era diretor de uma empresa que teve um ataque cardíaco, e além do ataque cardíaco, teve um AVC. Bom, ataque cardíaco, AVC, acabou, a vida da pessoa ele tá sem poder se comunicar, inclusive, e outras coisas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que a gente não tinha que aprender alguma coisa? E o que eu quero deixar claro, e eu não sei se eu estou sendo clara, é essa questão da fadiga que acontece, esse cansaço pelos meios, né? É isso que a gente está fazendo agora. Isso vai gerando um cansaço e que a gente não se dá conta. Porque, quer queira, quer não, existe uma atração a todo momento por todos esses meios digitais, né? A gente fala assim, nossa, saiu uma nova série, tem um novo joguinho, então eu preciso ver uma nova live, eu preciso escutar um podcast, né? Então, o cuidado que a gente tem que tomar, né? Obrigada, Aline, que você falou que eu estou sendo clara, obrigada. Cuidado que a gente tem que tomar, porque tudo isso acaba sendo muito sedutor. Né? Só que essa fadiga vai existindo. Então, comece a preocupar, comece a se olhar. Eu estou dormindo bem? Como é que eu estou levantando? Eu estou me sentindo exausto? Eu estou me ficando muito irritado? Né? Essa questão que está acontecendo do aumento dos problemas familiares, né, inclusive da agressividade familiar, ela tá aí, né? Então, como é que você está respondendo para a tua esposa? Como é que você está respondendo para o seu marido? Como é que você está respondendo para o teu líder? Líder, como é que você está observando o comportamento das pessoas que estão fazendo as reuniões online, né? A Aline está dizendo, é aquela sensação de que estamos perdendo coisas ou tempo. Isso é uma outra coisa que é mais séria ainda, né? Isso é mais sério ainda. Uma coisa é o cansaço que a gente tá tendo, né? Mas tem outras coisas que a gente já vai falar, que é esse tal de FOMO. Né? Oi, Renata, boa noite, querida. A Renata falou assim, eu estou assim em muitos estímulos. Exatamente, a gente começa a ficar estimular demais. Então, olha só, de novo, né? Se eu estiver na natureza, eu vou poder receber todos os estímulos do mundo, ou seja, eu posso ver todos os passarinhos que eu quiser, ver todas as ondas do mar, enfim, eu posso me inundar da natureza, que eu não vou ficar exausta, nem fadigada. Entendam isso. O grande problema que eu quero trazer é que existe uma fadiga inerente a esta questão tecnológica que nós estamos vivendo hoje. É ruim isso? Gente, só é ruim se você deixar ser ruim. Porque a partir do momento que você tem uma tecnologia que é algo fantástico, porque imagine se nós não tivéssemos tecnologia, o que seria da gente? Hoje é impossível imaginar. Mas como é que você lida com isso? Né? Será que quando alguém fala para você, cara, larga um pouquinho o teu celular, vem almoçar, deixa o celular aí quieto, né? Olha, toma um café e vai conversar. Pô, você faz isso na empresa e na tua casa você não faz? Né? Então, cuidado, porque o fato de nós estarmos em casa pode fazer com que essa fadiga ligada à tecnologia possa ser ainda pior. Exatamente porque nós estamos muito mais conectados o tempo todo. E aí entra um outro ponto, que eu acho bem legal, né? Que é assim, bom, mas o que eu posso fazer isso, né? Eu posso reduzir um pouquinho o tempo de conexão.
né? Então, aí vocês falaram, poxa, eu posso deixar desligado em alguns momentos, eu posso almoçar sem o celular, eu posso jantar sem o celular, né? Sem joguinho na mesa. Então, assim, o quanto que é importante, às vezes, a gente colocar o celular no silencioso mesmo, né? Deixar no silencioso, não ouvir nada, e de tempos em tempos olhar o WhatsApp, né? E de sábado e domingo, realmente deixar quieto, deixa para lá, deixa guardado na gaveta. Porque a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não contra nós. E às vezes a gente não sabe fazer isso, né? Então, veja, e pegando aí o que vocês falaram, que a Aline trouxe, que é bem legal, né? É poder discutir o seguinte: bom, mas o que é essa história de FOMO que eu falei, né? O FOMO foi citado pela primeira vez em 2000. Então, veja, já há muito tempo, por Dan Herman, e foi definido anos depois por Andrew Prisbisk, que eu não sei bem o nome dele, né? Então, o que significa, eu não sei falar direito o nome dele, é Prisbisk Patrick McGinnis. Mas o que é isso, pessoal? É o medo, então é fear, né? De que outras pessoas tenham boas experiências que você não tem. Então, é fear of miss out. Ou seja, é esse FOMO. É o quanto que eu tenho medo de perder coisas que as outras pessoas estão vendo e eu não estou vendo. E é gozado isso porque muitas vezes a gente sente isso, né? Alguém fala assim pra gente, poxa, mas você viu tal coisa? Você entrou em conta, você viu tal live? Ou você viu o que o fulano falou? Você viu aquela informação? Você sabe daquele joguinho? Você sabe daquela série? Enfim, né? Então você começa a querer ficar em contato com tudo a todo momento por medo de perder alguma coisa. Isso é estudado, gente. Olha que coisa mais louca, né? A gente fica desesperado com medo de perder alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu já me senti assim muitas vezes. E agora que eu fiquei, que eu comecei a estudar e a ler sobre isso, eu falei, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero para mim. Né? Então, veja, o receio incentiva a gente ficar sempre conectado para saber de tudo e compartilhar novidade com os outros. Então, assim, parece que quanto mais eu estiver conectado e quanto mais eu compartilhar, mais eu vou ser, mais interessante eu vou ser, mais reconhecido eu vou ser. E isso gera uma angústia social. É literalmente uma angústia que é causada principalmente porque a relação dos usuários com a tecnologia ainda é muito nova e muito imatura. Parece que a gente olha para a tecnologia e lida com a tecnologia como se ela fosse um brinquedo novo. Sabe, criança tem um ditado, eu não vou lembrar, que não sei se alguém lembra aí, quem nunca viu melado se lambuza, não é isso? Não sei como é que está aí. Né, é interessante, quem nunca viu melado se come, quando come se lambuza ou algo assim, o pessoal fala, né? E é mais ou menos assim, parece que a gente ainda é muito imaturo em relação à tecnologia. Parece que a gente não sabe lidar com a tecnologia de uma forma mais madura, né? Mais natural, de poder dizer assim, tudo bem, né? Não vou entrar agora, vou entrar depois. Então também fica aquela coisa, ou tudo ou nada, né? Ou eu me conecto a todo momento e fico desesperado se eu não sei, e aí essa pessoa que me falou que não tem mais Insta e não tem mais Facebook, ela diz o seguinte, eu ficava muito irritada, porque eu via que as pessoas contavam mentira no Face. E aí eu ficava muito brava com essa história. Então, veja como vai criando uma angústia social, né? Angústia de eu estar vendo uma coisa e não estar concordando com ela. Né? E o Marcelo está dizendo assim, e não fazemos nada direito, não conversamos direito, não comemos direito, não dormimos direito, não dirigimos com atenção e causamos acidentes. Exatamente, exatamente, exatamente. A gente acaba não fazendo nada direito. Então, eu queria muito que vocês fossem me falando aí, pessoal, se é isso que vocês vivem. A gente sabe que a gente tem uma tendência realmente maior de bater o carro, quando, né, tanto que é proibido. Mas quantas vezes que de repente a gente dá uma olhadinha e existe essa possibilidade de bater o carro? E não é nem só pegar, estar conectado, porque essa conexão não é uma conexão só de pegar o celular ou pegar ou ficar com
computador, não é isso, não. É a cabeça da gente que fica o tempo todo ligado e parece que não consegue se desligar, parece que não consegue, sabe, soltar o fio. A gente está o tempo todo ali, o tempo todo preso, né? E isso é o tal do FOMO que eu queria discutir com vocês. Afinal de contas, o que é esse tal de FOMO, né? FOMO, né? É Fear of Missing Out, né? Então, será que você tem esse medo de ficar de fora? Será que você tem esse medo de perder alguma coisa? Será que você tem medo de alguma coisa acontecer e você não saber? Sabe, alguma coisa acontecer, sei lá, seja onde for, mas será que é isso que está te deixando ficar tão impotente diante das coisas que de fato têm valor? Porque, na realidade, a gente acaba ficando impotente né, perante as coisas que de fato têm valor. E mesmo essa questão ligada às empresas, será que eu tenho que resolver tudo naquela hora, naquele momento? Será que eu não posso dar atenção àquilo que tem valor? Aí eu fico pensando assim, né? As pessoas se matam para casar, né? Se matam para casar no sentido assim, eu ouço pessoas dizendo assim, puxa, eu queria tanto ter um companheiro, eu queria tanto ser feliz, né? Aí depois eu ouço as pessoas dizendo, puxa, eu queria tanto ter um filho e tal. Aí as pessoas casam e as pessoas têm filho, né? E o pior é que depois que as pessoas casam e depois que as pessoas têm filho, me parece que elas não dão tanto valor mais para isso e começam a dar valor para outras coisas, né? Então, é interessante isso, né? Foi essa pergunta que eu fiz para algumas pessoas que começaram a me dizer, então tá, porque eu não consigo desligar, não sei o que. Eu falei, tá, tudo bem, você não consegue desligar, mas ok, qual é o mal que você está fazendo para o seu filho, qual é o mal que você está fazendo para sua mulher, e quer você queira, quer não, se acontecer alguma coisa com você, tenha absoluta certeza que a sua empresa vai continuar faturando, né? Só que talvez a sua mulher e seu filho não vão ter mais você. Isso é uma grande realidade, né? Isso eu estou falando no masculino, mas posso falar no feminino também, né? Olha, se acontecer alguma coisa para você, provavelmente seu marido, sua filha não vão ter você. A sua empresa vai se virar muito bem sem. Tá? Então, com isso, eu tô querendo colocar que essa velha palavrinha equilíbrio, ela existe aí para a gente fazer valer neste momento em especial, sabe? Porque eu estou vendo neste momento um baita desequilíbrio das pessoas. E esse baita desequilíbrio está associado exatamente ao momento que a gente está. Ou seja, eu fico em casa o tempo todo, não posso sair, né? Como o Marcelo falou, eu não posso sair, então eu fico conectado o tempo todo. E vira um vício a ponto de, se eu esquecer o celular em algum lugar, eu ficar muito mal. Né? Claudinei está dizendo assim, alguns usam a tecnologia como símbolo de status, obsessão ou maneira de autoafirmação. Com certeza. Renata está dizendo assim, por medo de ficar de fora de algo, me parece uma arapuca mesmo. Então, há um período em que coloco o modo avião, entro numa quietude, leio um bom livro na rede, aproveitando o som dos pássaros. É a minha recarga e saio do extremo. Não saio das redes sociais ou só fico na vitrine direto online. Equilibrar os pratos dá trabalho. Exatamente, dá mesmo, né? Porque chega uma hora que e se acabar a bateria, então, pois é, exatamente. Se acabar a bateria, então, você fica desesperado. Tanto que tem todos os tipos possíveis e imagináveis de bateria sobressalente que você não ficar sem. Porque vai que você fica sem. Né? Então, é uma coisa aqui para a gente poder parar para pensar. O que eu posso fazer para lidar com isso? Então, de novo, eu não acho que a solução seja sair das redes sociais simplesmente, né? Pode ser uma, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Mas será que eu preciso tomar medidas radicais? Será que eu não posso usar isso com uma serenidade? Então, a Renata tá dando uma solução que é importante. Pô, de repente, coloca no modo avião, né? Deixa um pouquinho longe, determina um horário que você vai parar de ver mensagem e acabou. Né, que o mundo não vai cair se você não olhar a mensagem, sei lá, depois de X horas da noite. Eu não sei, pessoal. Cada um precisa saber, né? Mas, de novo, o que eu estou trazendo nessa live é exatamente a fadiga que isso está gerando.
Não faz sentido a gente estar se sentindo tão cansado fazendo home office, e todas as pessoas com as quais eu estou conversando, todas, sem exceção, o que me dizem eu estou extremamente cansado, eu não aguento mais, eu estou exausto, né? E isso não é bom. Isso não é bom. E o ponto o que está gerando exaustão é essa conexão o tempo todo e, ao mesmo tempo, essa sensação de ficar devendo, né? Porque você tem um filho que chega e fala assim, pô, pai, mãe, né? Você não tá nem aí comigo, aí você tem que se fechar no quarto. Aí chega o teu marido ou tua mulher e fala assim, poxa vida, mas você fica só aí no quarto. E aí, quando você sai do quarto, você leva o celular e diz assim, não, mas eu não posso deixar esse celular porque eu estou esperando uma resposta. Então, isto na realidade, né, pessoal, a gente fala tanto em tornozeleira, sei lá como é que chama aquela tornozeleira que a gente coloca? Tornozeleira, não sei como é que chama. Elétrica, eletrônica, sei lá o quê. Né? A gente fica com essa tornozeleira, a gente fala tanto em liberdade, mas que liberdade é essa? A gente se coloca na prisão, né? E é uma prisão de alma, né? Porque é uma prisão que vai rompendo com a tua qualidade energética e com a tua qualidade de conversa, né? O que você vai chegar uma hora que você não sabe nem o que vai conversar com as pessoas que você gosta mais. E fica muito irritado ou fica muito irritada. Porque, claro, se você está cansado, aí de repente você tem qualquer coisa em casa que não seja muito agradável, a tendência tua é estourar. Do mesmo jeito que se você tiver numa reunião cansado, qualquer coisa que fique contra aquela situação que você espera, a sua tendência também é estourar. Né? Janaína, oi Jana, tudo bom, querida? Saudade de você, viu, Jana? Beijo, beijo grande. A Janaína está dizendo o seguinte, acredito que não chega a ser verdadeiramente uma exaustão, e sim falta do dia a dia corporativo normal, a convivência corpo a corpo. É isso mesmo, Jana, porque quando você tem essa convivência, esse corpo a corpo, você deixa um pouco de lado, né, essa tecnologia toda, você dá um respiro, você vai tomar um cafezinho, você se levanta, você senta, e a gente não está fazendo isso agora, mas a gente não está fazendo isso porque não está querendo fazer isso, porque é possível fazer isso, é só uma questão de nós trabalharmos com a nossa consciência, com o nosso cuidado mesmo, e começar a se auto-observar. Por isso que autoconhecimento e autoobservação são muito importantes nesse momento, né? Mila está dizendo assim, falo por mim, com esse home office tenho trabalhado mais horas, pois não tenho aquela preocupação de tenho que sair para não pegar tanto trânsito, deixando o trabalho para o dia seguinte. Exatamente. E aí vai trabalhando, e aí vai trabalhando, e aí vai trabalhando. E o ponto todo, Mila, é o quanto que nós vamos deixando de fazer coisas que são importantes para a nossa saúde. E veja, eu sou, né, todo mundo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa voltada para corporações e entendo muito de questões de liderança, e acredito piamente que um líder precisa orientar a sua equipe para que a sua equipe tenha disciplina. Tenha disciplina assim, olha, agora deu, agora é para você descansar, porque senão a produtividade dessa pessoa vai cair. Mais do que isso, ela vai ficar mais irritada, né? Em casa não me dou esse tempo, vou fazendo até tarde. Exatamente, Mili. Então, espero mesmo que você esteja ouvindo isso tudo que a gente está falando, e não só você, mas todas as pessoas, para que possam falar, bom, pera um pouquinho, eu tenho um limite, né? Agora é hora de me divertir, agora é hora de ficar com meu marido, agora é hora de ficar, sabe, com os meus pets, para quem tem pet, né? Enfim, é a hora de fazer coisas, né? Então, como é que a gente sai, né? Veja, ao criar o medo de perder algo no ambiente online, né, o que acontece? Olha só que loucura. O internauta passa a sentir a necessidade de sempre atualizar as redes sociais para ficar ciente do que os outros estão fazendo. E aí começar a aceitar todas as propostas de eventos, e se no local não desgrudar os olhos do smartphone, isso também pode ser um sintoma. Então, às vezes, quando a gente pode sair, a gente vai aceitando tudo, só que fica o tempo todo conectado, né, pessoal? O tempo todo ali, né? E aí, veja bem, quais são as consequências? As pessoas que têm esse tal de FOMO ficam mais distraídas. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu já me peguei muito mais distraída do que eu já fui.
sabe? Falar assim, pô, pera um pouquinho, eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas o que eu tinha que fazer mesmo, né? Aonde que eu estava? Por que eu entrei aqui? Eu tinha que passar um e-mail ou era um WhatsApp? Para quem mesmo que eu tinha que passar? Meio que a gente perdesse o foco, né? Exatamente porque na medida que você começa a ficar nesse tal de fear of miss out, você começa a ficar distraído e mesmo quando você conversa com as pessoas, parece que você perde o foco. Imagine em casa, né? Imagine nas aulas, imagine nas reuniões. Então, quando você menos espera, você está perdendo o foco de alguma coisa extremamente importante que está ali, você perdeu o foco, você não está sabendo conduzir uma conversa da melhor forma, exatamente porque você não consegue utilizar a tecnologia da forma mais adequada. Eu estou vendo a Carolina entrar. Oi, Carolina, tudo bom, querida? Se a gente for pensar em Enneagrama, né? Eu sei que você é uma super especialista aí em Enneagrama. Claro que tem as diferenças de personalidade que vão fazer com que existam pessoas que reajam de uma forma ou de outra, né? Ô, Diana, qual é o tema? O tema é a fadiga que é causada pela tecnologia. Esse é o tema, e uma outra coisa que eu estou trazendo, que é o FOMO, né? FOMO, que é Fear of Miss Out. Não estou falando de Enneagrama hoje diretamente, Diana, porque a gente está entrando num outro aspecto, né? Eu quis trazer essa questão hoje, para quem começou a seguir a gente desde o começo. Qual foi o ponto? Eu estou ouvindo muitas pessoas se queixarem de fadiga, e de fadiga porque isso não está, a tecnologia está fazendo com que a gente se canse demais. E além disso, existe uma tendência da gente não querer ficar por fora de absolutamente nada, né? Então, isso acaba gerando esse tal de fear of missing, né? Agora, olha só, foi feita uma pesquisa, e quem são as pessoas, né? Normalmente são as pessoas de 18 a 34 anos que estão sentindo mais esse fear of missing. Mas missing out. Só que eu não acho que sejam só essas pessoas. Neste momento de pandemia, eu vejo, independentemente de idade, né, as pessoas ficarem com essa sensação e esse medo de perder. Né? Então, olha só, essa síndrome, né, segundo os dados, segundo as pesquisas, elas acabam afetando na vida pessoal, isso com certeza eu tenho ouvido e tenho visto muitas questões ligadas a isso, e coloca questões de carreira e vida profissional em risco. Uma pessoa que não consegue se desligar de mídia social, ela é uma pessoa que numa reunião ela não foca, ela não consegue sossegar, porque está a todo momento conectada com tudo e com todos, mas no fundo não está conectado com aquilo que precisa conectar. Então, cuidado com esta fadiga que está tomando conta de todos nós, né? E ao mesmo tempo quase dessa síndrome mesmo, que eu não quero perder nada, eu não quero ficar de fora de nada, eu preciso estar conectado com tudo, porque se eu não estiver conectado com tudo, eu vou perder, e aí eu vou perder meu espaço, e daí vai, né? Então, o que eu tenho que fazer, né? Se a situação está muito grave, além de procurar uma ajuda especial, porque às vezes não tem jeito, eu posso efetivamente tomar algumas medidas de colocar um pouco a tecnologia de lado e fazer coisas gostosas, né? Coisas gostosas como de repente dançar um pouco, uma música, né? Ler um livro, como vocês já falaram, e sair dessa fadiga. E vocês vão ver, pessoal, que o mais interessante dessa história é que quando a gente começa, por exemplo, a meditar um pouco mais, a ler bons livros, a sair um pouco desses quadradinhos que a gente está, esta fadiga vai diminuindo e com isso a gente vai ficando mais aberto, mais produtivo. Então, coisas que eu faço, né? Vou contar para vocês o que eu faço. Eu sou muito abençoada, eu moro numa casa muito gostosa e que tem alguns pontos onde bate um sol delicioso. Então, o que eu faço? De vez em quando, eu vou para esses locais e tomo um pouco de sol. E nesse momento, eu tomo sol, assim, e agradeço aquele sol, né? Eu entro em contato com aquele sol e realmente agradeço aquele sol. E nesse momento, parece que eu volto
boa, né? Quer dizer, só que eu deixo tudo e fico 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vou tomar o meu cafezinho, esqueço o celular, deixo mais 15 minutos. Então, não é que eu me desconecto, mas eu dou folgas para mim, para que eu não fique tão fatigada. E na hora que eu vou dormir, o celular realmente fica longe, fica desligado, eu nem vejo e acabou. E se eu perder alguma coisa, gente, né? Eu vou ficar sabendo, né? Então eu não tenho o menor problema de perder nada. Então, isso é importante a gente começar a fazer isso, né? A se poupar um pouco mais, né? O Marcelo está dizendo assim: o desafio é se perceber nesses vícios e tomar uma atitude. Exatamente isso, Marcelo. O desafio é esse: é poder olhar, né? E falar assim: nossa, eu estou entrando nisso, o que eu vou fazer? Como é que eu posso lidar com isso? Como é. E veja, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não estou conseguindo dormir. E aí o que fazem? Vão tomar remédio para dormir. Tudo bem, eu acho que chega uma hora que você precisa tomar remédio mesmo. Só que você continua fazendo uma série de coisas que te fazem mal. Então, comecem a ver, será que eu consigo deixar meu celular? Será que eu consigo me desconectar um pouco? O que eu sinto quando eu estou desconectado, né? Então, eu acho que talvez esse seja o ponto. Então, o sol funciona com você, Diana, que bom, é exatamente. A natureza funciona, né? A natureza funciona muito com a gente. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, vão colocando, pessoal, a gente tem alguns minutinhos só para terminar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem colocar, mas eu quero deixar para vocês o seguinte: talvez esse momento de pandemia seja um momento ideal para a gente realmente se conectar com o nosso interno, né? Se conectar com o nosso interno para que a gente possa, a partir dessa conexão, ser um ótimo profissional, ser um ótimo pai, ser uma ótima mãe, né? Não é não errar, a gente vai errar, a gente vai fazer um bando de coisa errada, mas sabe, fazer a coisa assim, eu tô na minha inteireza, eu tô fazendo o meu melhor, eu não tô irritado, eu não tô dando murro na mesa, eu não tô berrando com ninguém, eu tô fazendo o meu melhor. Mas, poxa, é um momento que a gente deveria estar cultivando e construindo a harmonia e a beleza. E eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo isso e algumas pessoas estão se irritando muito, né? Estão perdendo a paciência com as pessoas que estão em casa. E eu gostaria muito que isso fosse minimizado ao máximo, né? Pelo bem de todos nós, pelo bem dessa pessoa e pelo bem de todos nós, né? Então era isso que eu queria falar para vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta, se não tem, me parece que não. Então, à medida que a gente vai terminando, eu quero deixar um último convite para vocês, né? Realmente eu queria deixar um convite para vocês. Eu gostaria que agora, terminando essa live, todos nós pudéssemos deixar o nosso celular, os nossos computadores, né, desligados por alguns minutos. Eu sugiro 15 minutos, né? E durante esses 15 minutos, eu gostaria que vocês fizessem algo diferente. Então, se você estiver perto de uma pessoa que você gosta, né? Pode ser companheiro, companheira, filho, filha, pet. Se você estiver perto de alguém que você gosta, desliga tudo. Olhe nos olhos dessa pessoa. É tão bom, né, a gente olhar nos olhos e a gente acaba esquecendo dessa beleza. Então, olhe nos olhos dessa pessoa, né? Faça um gesto de carinho, né? Um gesto de carinho só. Né? Então, bota uma música e dance durante 15 minutos. Né? Vá pintar, pega um papel e comece a desenhar alguma coisa, brinque, né? Ou simplesmente converse. A tecnologia, pessoal, está aí para ajudar e unir. É só fazer o melhor uso dela, para não ficar nem fatigado e nem com fome. Tá bom? Grande beijo para cada um de vocês. Nos vemos no domingo e quinta, sexta da semana que vem. Beijo. Até mais. Beijo a todos vocês.
Vou encerrar aqui no Insta. E vou encerrar aqui no Face. Obrigada, que bom, né? Que vocês gostaram. O Claudinei está dizendo, eu fico um pouquinho mais no Face, porque dá aqui no Insta que é ruim. Você tá certo, hoje eu dormi deitado no chão. Como é que é, Claudinei? Ao sol durante meia hora, e foi sensacional. Ai, que legal, muito bom. A Renata está dizendo, emprestar o ser humano para a sua profissão, seu cargo, sua equipe, sua família, amigos, exatamente, né? Obrigada, querida. Cida, obrigada. Marcelo, obrigada. Então, fiquem muito bem e até breve, tá? Continuem, e a gente vai postar isso no YouTube. Por favor, deem o cliquezinho lá no sinal e continuem seguindo a gente. Um beijo. Fiquem bem.